Essa aqui é a demonstração para a aula prática de preparo dos dentes suporte. Vocês vão precisar da caneta de alta rotação, uma lapiseira, a sonda exploradora, as brocas selecionadas para o preparo dos nichos do plano guia, saca-broca, se for o caso, e o manequim, que vocês vão tirar alguns dentes para a gente simular um arco que vai receber uma prótese parcial removível, uma PPR. Tá? Então, sigam mais ou menos essa orientação de deixar aqui um espaço protético entre um canino e um molar e do outro lado um extremo livre depois dos pré-molares. Dessa forma, o nosso planejamento de preparo de dente suporte vai englobar o preparo de nichos oclusais em pré-molar, em molar e também um apoio no símbolo do canino. Então, a gente vai fazer um dente de cada tipo, usando essa configuração de arco. Né? Seria um arco classificado segundo Kennedy como classe 2, já que eu tenho um extremo livre unilateral, e como eu tenho um espaço adicional, é modificação 1. Então, esse arco é classe 2 de Kennedy, modificação 1. Existe uma ordem correta para que a gente faça esses preparos dos dentes suportes. Que preparos são esses? O primeiro preparo a ser realizado é o plano guia. A gente vai deixar as superfícies proximais dos dentes relativamente paralelas entre si, porque quando eu der o paralelismo entre essas superfícies, a prótese ela vai ter um único eixo de inserção. Ela vai ser adaptada à boca acompanhando essas faces proximais livres. Então, a gente vai ter um guia, um plano guia. Que plano? O plano das faces proximais desses dentes aqui, adjacentes aos espaços, vai guiar, né, o posicionamento da prótese numa direção só, a trajetória dessa prótese na hora de inserir e de tirar, isso que a gente chama de eixo de inserção. Para preparar superfícies proximais paralelas entre si, nós vamos precisar de brocas longas e retas, né, sem conicidade. Então, eu tenho que ter broca reta. Dessas que vocês têm, a 4219 e essa aqui é um pouquinho menor, é a 3216, todas duas vão servir. Então, tanto faz 3216 ou 4219 para fazer esse preparo. Antes do preparo, é claro que o modelo de gesso do paciente já foi colocado no delineador e nós já avaliamos quanto que teria que tirar de cada superfície. Agora nós vamos passar esse preparo para a boca do paciente. Então vocês vão ter que deixar essas superfícies praticamente sem essa convexidade, deixar elas mais planificadas, para que eu consiga deixar essa mais paralela a esta e na mesma posição eu levo lá para o outro lado e também vou dar paralelismo na face distal do premolar. Todas as faces que vão guiar a entrada da prótese, a trajetória de inserção da prótese. Então a gente planificou um pouco essa superfície proximal e vai deixar a broca na mesma inclinação e levar até o canino para fazer a mesma coisa. Então, dessa forma, essas superfícies vão ficar mais paralelas entre si, permitindo que a prótese entre nessa direção, uma única direção de inserção. E aí a gente passa esse mesmo plano para o pré-molar. Eu vou girar aqui para poder visualizar. É claro que isso aqui é o arco superior, né? Eu estou preparando nessa posição só para que vocês visualizem melhor na boca. Ele vai estar dessa forma e a gente vai ter que preparar, né, nessa posição a caneta. Mas a instrução de preparo é a mesma. A ideia é fazer o paralelismo relativo entre essas superfícies. Então, eu coloco a broca apoiada aqui, ela está praticamente, olha, toda encostada na face proximal. E aí eu trago para o canino, também tenho a broca encostada na proximal do canino. De lá eu trago para o pré-molar e vou fazer a mesma coisa. O pré-molar quase já está plano, ele não precisa de muito desgaste.
Então, isso vai depender, a quantidade de desgaste, né, do posicionamento dos dentes do paciente. É claro que os nossos desgastes de plano guia devem respeitar a profundidade do esmalte. Você não pode tirar metade do dente. Se o dente estiver muito inclinado e a gente precisar tirar dente demais durante um preparo, já está indicado você fazer uma restauração, e essa restauração já vai ter esse formato do plano guia e não simplesmente um desgaste como a gente está fazendo aqui. Eu consigo fazer este desgaste quando os preparos envolvem pouca quantidade de dente, onde vai ficar um desgaste só em esmalte, o paciente não vai ficar com sensibilidade, então eu posso fazer desgaste de plano guia nesses casos. Agora eu já troquei a broca, coloquei uma broca esférica, porque a próxima etapa do meu desgaste é o preparo do nicho. A broca esférica é usada para o preparo dos nichos em oclusais, então dos dentes posteriores eu vou preparar nichos ou na mésia oclusal ou na dista oclusal, dependendo do planejamento da armação metálica. No caso de um espaço protético intercalado por dentes, o nicho fica sempre voltado para o espaço. Então, no molar, a gente vai preparar um nicho mesio-oclusal. No caso desse premolar, que está adjacente a um espaço de extremo livre, não tenho nenhum dente aqui posterior a esse espaço, nós vamos preparar o nicho, não é na disto, e sim na mesio-oclusal. Por quê? Porque a gente já estudou em princípios biomecânicos que quando eu coloco esse nicho que está do lado do espaço protético eu transfiro da distal para a mesial, eu estou melhorando o tipo de alavanca, eu estou saindo de uma alavanca classe 1 para uma alavanca classe 2 e o pilar vai sofrer menos com isso. Eu vou causar forças menos lesivas a esse pilar. Quando a gente prepara do lado do extremo livre, esse nicho, a tendência é toda vez que o paciente mastigar e fizer uma carga em cima dessa região, ela vai aprofundar mais e vai puxar o dente pilar junto. Então, isso vai gerar forças mais nocivas ao ligamento periodontal, ao dente pilar como um todo. Então, com isso, a gente, quando tem extremo livre, passa esse nicho para o lado mesial. Não faz na disto, e sim na mesio-oclusal. Então, vamos fazer estes nichos e para os nichos oclusais eu uso uma broca esférica. Os nichos oclusais, eles precisam ter uma inclinação definida. Eu tenho o formato do nicho é meio triangular, né? Claro que a ponta aqui do triângulo é arredondada, por isso eu uso uma broca esférica. Eu não quero nenhum ângulo vivo nos meus preparos. Porém, a parte que está voltada para a fossa oclusal, aqui a fossa, nesse caso aqui, fossa mesial, ela vai ficar mais profunda e a porção da crista fica mais rasa. Para eu conseguir esse efeito, eu trabalho com a minha broca inclinada, mais ou menos, deixa eu colocar aqui, mais ou menos uns 45 graus. Eu vou entrar assim e depois a gente vai fazer o desgaste em direção à crista marginal, tá? Nunca é reto, eu tenho que ter um nicho com inclinação para dentro da oclusal. Por quê? Qual é a função desse nicho? O nicho é o espaço que vai receber aquele apoio, né, da armação metálica. O apoio precisa ter um ângulo. Com esse conector vai vir aqui o metal e ele vai se dobrar aqui para dentro da oclusal, fazendo um apoio oclusal. Esse ângulo entre o conector menor e o apoio precisa ser menor que 90 graus. Por isso, aqui é mais raso e na parte da fossa é mais profundo. Por que precisa ser menor do que 90 graus? Para que a carga, a força oclusal da mastigação seja direcionada mais aqui para o meio do dente, para o longo eixo do dente, né? O eixo que acompanha o comprimento da raiz, é o longo eixo do dente. Se você fizer tudo na mesma altura, a sua carga vai ficar em crista marginal. E aí, toda vez que o paciente mastigar, ele vai ficar fazendo mais força na ponta do dente, na crista marginal, com mais chance de fratura dessa região e até deslocamento do apoio. Então, por isso, a gente faz o apoio mais profundo na região da fossa e mais raso na área de crista. Eu vou virar assim para vocês conseguirem visualizar melhor a posição da broca.
Pode aprofundar mais ou menos metade da broca e aí vai puxar em direção à crista, mantendo a inclinação de 45 graus. Eu vou passar a lapiseira para que vocês vejam melhor a forma desse nicho. Reparem que ele é mais aberto que na região da crista. Se eu usar uma sonda, né, para sondar esse preparo que foi feito, esse nicho, notem que aqui está mais raso e aqui para dentro fica mais fundo, né? Eu sinto isso com a sonda. Então, é importante que tenha exatamente esse formato no nicho. A gente tenha uma área mais profunda no centro e uma área mais larga aqui na região da crista. Depois que a gente faz todos os preparos, é importante passar uma borrachinha de polimento também para alisar o esmalte do dente. Então a gente faz isso depois. E evita a presença de qualquer ângulo vivo. Se ficar um ângulo muito vivo, a gente vai lá e dá uma arredondadinha com a broca, certo? Então esse é um nicho de molar. Ele fica ocupando mais ou menos em relação ao diâmetro vestíbulo lingual do dente, ele é de 1/3 até a metade. Então, ele está com um tamanho que está adequado para um molar. Algumas vezes essas brocas esféricas, não dá para usar a mesma em todos os dentes. Às vezes você tem um premolar muito pequeno e vai precisar de uma broca esférica de um diâmetro um pouquinho menor. Eu vou trabalhar aqui com a mesma, né? Mas em geral, dependendo do tamanho do dente de cada paciente, você vai precisar de brocas de tamanhos diferentes. Mas a ideia do nicho é a mesma forma. Então, nesse premolar, como ele está do lado, adjacente a um espaço edêntulo, a gente tem que preparar o que? A mesio-oclusal. A ideia é a mesma, a única diferença é que agora eu tenho que ter cuidado para não desgastar o dente vizinho. Então, na hora que eu fizer aqui esse desgaste em direção à crista, eu não faço ele tão aberto na direção vestibular. Eu faço ele um pouquinho mais para lingual, porque agora o meu conector da armação metálica vai vir por aqui, vai subir e apoiar aqui, né? Diferente desse molar, que o conector vem da proximal. Geralmente é até um grampo, ele é parte de um grampo, aí ele vem aqui da proximal e apoia na oclusal desse molar que está do lado do espaço. Aqui eu estou preparando um nicho que não está do lado de um espaço, está do lado de um dente. Então, a gente prepara o nicho e vai puxar aqui a área que vem para a crista um pouco mais para a lingual, para poder unir com o conector que vai vir aqui por lingual e apoiar na face oclusal. Aprofunda um pouquinho mais na área da fossa e aí vocês vão puxar, dessa vez abrindo um pouco mais em direção lingual. Vou marcar com a lapiseira para melhor visualização. Aqui ainda ficou um degrau, ó, que eu vou arrumar, então eu vou tirar mais um pouquinho dessa ponta. Mas reparem, ele é arredondado, né, e vai abrir um pouquinho mais em direção lingual, já que o conector da armação vai vir por aqui para completar e se apoiar aqui, né, nessa região do nicho mesio-oclusal desse premolar. Certo? Aqui eu já tracei com a lapiseira, tá com a forma triangular arredondada. Se eu colocar a sonda exploradora aqui, dá para perceber que a parte interna está mais funda. E é isso que eu preciso, porque quando a parte interna está mais para dentro da oclusal e aqui está mais raso, eu consigo direcionar a carga oclusal, a força de mastigação mais para o meio do dente, para o longo eixo do dente. E é isso que a gente precisa. E agora a gente tem um canino que está do lado de um espaço protético e também vai receber um apoio. Além desse canino, eu ainda posso fazer um outro apoio no outro canino para ajudar na minha retenção indireta, né?
Então, para evitar mais movimentos da prótese, eu também poderia fazer mais um apoio no canino que está entre os outros dentes, mesmo ele não estando do lado do espaço protético. Se ele estiver do lado do espaço protético, obrigatoriamente ele vai ter um apoio. Às vezes ele tem apoio e algum grampo, mas obrigatoriamente a gente sempre faz apoio. E eu posso fazer algum tipo de apoio auxiliar para evitar movimentação dessa prótese, para diminuir a possibilidade de movimentação da prótese removível. Então a gente pode fazer também um apoio no canino do lado oposto. Pelo menos um dos caninos eu quero que vocês preparem e que seja o canino do lado do espaço protético. O outro vocês podem preparar mais como um exercício adicional, tá? Então, obrigatoriamente, vocês vão preparar o nicho em símbolo no canino que está do lado do espaço protético, assim como os nichos nos dentes que estão do lado do espaço protético. A broca para fazer o preparo de nicho em símbolo é essa que parece um cone, tá? A gente chama ela de cônica invertido, cone invertido. E vocês vão trabalhar apoiando aqui acima do símbolo, e a ideia é fazer um desgaste de mesial para distal. Reparem a forma dessa broca, né? Ela já é mais larga nessa região, então a broca é mais larga nessa região. E assim como no nicho oclusal, onde eu preciso que a parte interna seja mais profunda, no nicho em símbolo isso também acontece. Eu quero que a parte do desgaste que vai ficar aqui para dentro do símbolo seja mais profunda. Então, quando eu uso uma broca assim, que já é mais larga lá na ponta, ela já vai deixar essa região mais profunda. Então, vocês só vão fazer um desgaste acima do símbolo, fazendo uma forma de carinha triste, tá? De mesial para distal. Vou marcar aqui com lápis para ficar mais fácil de visualizar a forma do desgaste acima do símbolo. Vamos sondar para ver se a gente conseguiu desgastar aqui dentro um pouco mais? Um pouquinho. Mas tem um outro detalhe nesse preparo. Eu preciso também, muitas vezes, planificar a crista lingual. Lembram que o canino ele tem a crista vestibular e ele também tem uma crista lingual, dividindo a lingual em duas partes, e é por isso eu tenho até duas fossas linguais, né? Vamos olhar no que está inteiro ainda. Eu tenho essa região aqui da crista e duas fossas linguais. Então, esta crista, ela tem um volume que às vezes atrapalha a inserção da prótese removível, a inserção da armação. Eu não vou colocar uma armação única e ela não tem que descer e se encaixar dentro desse espaço que eu estou preparando, dentro desse nicho. Então, para isso acontecer, eu não posso ter um volume aqui na frente. Então, muitas vezes a gente pega aquela parte plana da broca e planifica um pouquinho essa região. E é isso que eu vou fazer. Dessa forma, agora eu removi aquela convexidade da crista. Então eu consigo descer uma armação e encaixar aqui dentro do nicho preparado. Então esse preparo dos dentes de suporte, ele tem 2 ou 3 etapas. Quando ele tem 2 etapas, você vai começar pelo preparo dos planos guias, que são as superfícies proximais, que são paralelas, né, a gente vai preparar para que elas fiquem paralelas entre si, para dar um eixo de inserção único para a armação metálica. A segunda etapa é o preparo dos nichos, e aí o nicho, a localização do nicho, vai depender do seu planejamento da prótese. Depois que você fez o delineamento lá no delineador, você tem que definir qual a localização dos seus nichos.
para preparar para receber esses apoios. Então, quando é em dente anterior, eu vou fazer lá no símbolo, geralmente, principalmente nos caninos, e nos posteriores vai ser mesoclusal ou distoclusal. Em alguns dentes, às vezes também vai ser necessário mudar um pouco da convexidade, do contorno do dente. Eu vou dar um exemplo. Às vezes tem um dente que ele está muito inclinado, por exemplo, está um pouco mais inclinado para a lingual, né? Então, quando a gente faz lá no delineador aquele traçado do equador protético, vamos dizer que o equador passou aqui em cima. Então, quando eu planejo um grampo circunferencial aqui, eu tenho dois braços, um que vai para vestibular, que é o braço de retenção, e o outro que vai para lingual, que é o braço de oposição. Esse braço aqui, ele não pode ficar lá em cima, perto das cúspides, lá na oclusal. Ele fica mais ou menos no terço médio do dente. Então, quando eu traço o equador e esse traçado fica muito perto da oclusal, eu vou precisar fazer um desgaste para alterar o equador protético. Então, pode ser que eu precise dessa etapa no meu preparo dos dentes suporte. Quando isso acontecer, a gente vai preparar plano guia e, em segundo, vai preparar alteração de contorno do equador protético, e o último é sempre o nicho, tá? O último é sempre o preparo dos nichos oclusais e nichos em cima. Eu vou desgastar só para mostrar o que seria essa alteração de contorno, que é feita apenas quando necessário em alguns casos. Agora, se eu traçar aqui a altura do equador, a parte mais convexa do dente, ele mudou de posição, indo mais para o terço médio do dente, um local mais adequado para colocar o grampo de oposição, o braço do grampo de oposição. Só em alguns casos é necessário. Quando for necessário alterar o equador protético, a gente faz primeiro plano guia, segundo equador protético e terceiro os nichos, finalizando o preparo dos dentes suporte.